Uma dica muito legal que eu dou para as nossas alunas do curso é que se vocês têm as correntinhas muito apertadas, façam o início das correntinhas com uma agulha de meio milímetro maior, para depois vocês utilizarem a agulha de cada na execução da peça. Assim evita que a peça fique apertada no início e vá alargando durante a execução, tá bom, meus amores? Anotem essa dica que é muito legal. Então, eu vou começar utilizando a agulha 3,5. E na carreira seguinte, eu vou utilizar já a agulha de número 3. Outra dica bem legal é vocês observarem o corpo de vocês ou o corpo da cliente. Pedir para que ela passe as medidas certinhas. Observar qual é a parte mais proeminente do seu corpo. Como ela é uma peça reta, vocês precisam se basear pela parte maior, a parte mais larga do corpo. Quadril, abdômen ou busto. Outra coisa muito importante, a nossa peça ela é executada da metade para cima e da metade para baixo, ou seja, nós vamos executar da cintura para cima até a altura das cavas, vamos iniciar as mangas e depois vamos fazer o decote. Depois, no final, da parte do meio até a altura desejada. Então, não esqueçam, primeira coisa, inicie as correntinhas com uma agulha de meio milímetro maior, caso vocês tenham as correntinhas muito apertadas. Segunda coisa, meçam a parte mais proeminente, a maior parte do corpo, quadril, abdômen ou busto, e é através dessa medida que toda a peça será executada, para evitar que fique pequena, apertadas em certas partes do corpo. E terceiro, essa parte é feita da metade para cima e da metade para baixo. Vamos começar pela cintura com a medida que a gente precisa. Vamos acrescentar uma última informação e muito importante. Esse ponto é múltiplo de 7. Vocês vão fazer a quantidade de correntinhas que no final dê para dividir por 7. Além disso, esse número tem que ser um número par. No meu caso aqui, com o fio que eu estou utilizando, com a agulha que eu estou utilizando, eu vou iniciar com um total de 224 correntinhas, que dividindo por 7 dá 32. 32 motivos. Precisamos de um número par, porque precisamos dividir a mesma quantidade de motivos, tanto para frente quanto para as costas. Porque se vocês fizerem, por exemplo, 35 motivos, vai sobrar um motivo e aí a peça não vai ficar proporcional. No meu caso aqui, para um tamanho GG, eu vou começar com 224 correntinhas. Se vocês estiverem utilizando outro fio, outra agulha, as medidas serão diferentes, mas vocês se guiando pelas nossas orientações, as nossas explicações que eu dei aqui, vocês vão conseguir fazer com qualquer fio, qualquer agulha e em qualquer tamanho também, ok, meus amores? Agora sim, vamos iniciar o nosso passo a passo. Vou começar aqui colocando então o fiozinho na agulha. Estou utilizando uma agulha de meio milímetro maior. E eu vou fazer as minhas 224 correntinhas. Como é uma peça circular, no final eu volto pra gente iniciar o nosso ponto fantasia. Terminei aqui as minhas 224 correntinhas. Eu vou trocar de agulha para uma agulha menor. Assim, então, a minha peça vai ficar proporcional. E eu vou segurar assim, ó, cuidando pra não torcer, ó. Aqui torceu. E aí, quando eu estiver executando, vai ficar errado. Então, a gente tem que ter o maior cuidado no início pra não torcer, tá? E vamos unir aqui na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai trabalhar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. E vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas da base. Na sexta correntinha, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta correntinha, ponto baixo. Vamos fazer essas alcinhas até o final. Pronto, cheguei aqui no final e no primeiro pontinho onde eu iniciei as correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. E agora, aqui nas alcinhas, nós vamos trabalhar um ponto baixo. 2.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. Vamos para a próxima alcinha com 9 pontos baixos também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos. E em cada alcinha da base, nós vamos trabalhar assim até o final. Então, cheguei aqui no final, vou no primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo, vou percorrer até o meio dos pontos baixos com ponto baixíssimo. Tá? Tem 9 pontos baixos aqui, então eu vou até o quinto. E a partir daqui, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas para simular um ponto altíssimo. Vamos laçar 2 vezes e no mesmo ponto da base, vamos fazer esse ponto altíssimo, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altíssimos dentro do mesmo espaço. Laça 2 vezes, puxa o fio, laça pelas 2 primeiras alcinhas, laça pelas 2 e finaliza nas últimas alcinhas, tá? Agora a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E lá no próximo arco, a gente conta 1, 2, 3, 4. Na quinta, no quinto ponto baixo, a gente vai fazer 2 pontos altíssimos. Duas correntinhas de espaço e 2 pontos altíssimos dentro do mesmo espaço da base. Cinco correntinhas. A gente vai trabalhar assim até o final. Então, trabalhei aqui, ó, até o final, desta forma, e eu já uni na quarta correntinha com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou passar aqui pro próximo ponto com ponto baixíssimo também. Pra dentro do espaço com ponto baixíssimo, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos juntos. Uma, 2, 3 correntinhas, ponto baixo na alcinha. 1, 2, 3 correntinhas e aqui no V maior a gente vai fazer 2 pontos altos juntos. A gente mantém na agulha as alcinhas, faz meio ponto, mantemos 3 alcinhas e finalizamos. 1, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos juntos. Um meio ponto alto ou um ponto alto incompleto, mais um meio ponto alto ou ponto alto incompleto, finaliza as 3 alcinhas e 1, 2, 3 correntinhas, ponto baixo na alcinha. 1, 2, 3 correntinhas e repete a mesma sequência até o final. Então, eu cheguei no final, já uni com ponto baixíssimo, vou passar para dentro do espaço com ponto baixíssimo também. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou fazer mais 1, 2, 3 e vou contar 1, 2, 3 na quarta correntinha, vou fazer um ponto baixíssimo fazendo o meu primeiro picô, correntinha de espaço. Vou fazer aqui ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas, nas 2 alcinhas da base, ponto baixíssimo, para fazer o meu picô, correntinha de espaço. Vou fazer aqui um ponto altíssimo. 1, 2, 3 correntinhas, nas 2 alcinhas da base, ponto baixíssimo, para fazer o ponto picô, correntinha de espaço. Ponto alto, 3 correntinhas, ponto picô. Correntinha de espaço, ponto alto,
3 correntinhas, ponto picô. 2 correntinhas e no ponto baixo da base, ponto baixo. 2 correntinhas e vamos fazer novamente. Aqui nós vamos fazer ponto alto, 3 correntinhas, ponto picô, correntinha de espaço, ponto alto, ponto picô, correntinha de espaço, ponto altíssimo, ponto picô, correntinha, ponto alto, ponto picô, correntinha e ponto alto, ponto picô, 2 correntinhas, ponto baixo na base, ponto baixo bem no ponto baixo, 2 correntinhas e repete a mesma sequência até o final, ficando desta forma. Então, nós terminamos aqui a nossa carreira, eu já uni aqui no primeiro pontinho, ó, na última correntinha com ponto baixíssimo, e eu vou percorrer aqui por trás para não aparecer. Ó, eu vou percorrer aqui por trás pelas alcinhas com ponto baixíssimo. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, a gente vira, faz ponto baixíssimos assim, ó, bem soltinhos entre os espaços, pra ficar o pontinho picô pra cima, ó, tá? Aqui por trás, ó, pode pegar entre um pontinho picô, dentro do pontinho picô, ponto baixíssimo, daí fica assim viradinho pra cima, na alcinha, ponto baixíssimo. Quando chegarmos aqui no ponto picô do meio, a gente introduz a agulha dentro do ponto picô, faz um ponto baixíssimo e começa a fazer as alcinhas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas, vai lá pro outro motivo, no ponto picô do meio e ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Próximo motivo, ponto picô do meio, ponto baixo. A gente vai começar, vai recomeçar, na verdade, tudo que nós fizemos daqui em diante, tá? Depois das alcinhas, a gente une aqui com ponto baixíssimo, faz 9 pontos baixos em cada alcinha, depois começa fazendo aqui 2 pontos altíssimos, separados por 2 correntinhas e assim por diante, repetindo a mesma sequência do nosso ponto fantasia até chegarmos na altura da cava, que é um dedo abaixo da axila, tá? Então, da cintura, da altura da cintura, porque esse vestido é feito da parte da cintura para cima e da cintura para baixo. Então, da cintura até a cava, um dedo abaixo da axila, a gente volta para dar início às mangas. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês que eu fiz 2 carreiras de motivo, tá? E agora a gente vai iniciar a cava, mas vocês façam a quantidade de carreiras que vocês precisam, tá? Da cintura até a cava. Aqui eu dividi no meio bem certinho, coloquei motivo sobre motivo, tá? Dividindo no meio, agora a gente vai começar a fazer as mangas, tá? Eu terminei aqui. Já vim com ponto baixíssimo até no topo do motivo, exatamente como a gente ia fazer as alcinhas, como a gente vem fazendo na sequência, tá? Ao invés de a gente fazer as alcinhas que unem no topo de cada picô, nós vamos fazer as correntinhas pra manga. Então, a gente vai fazer aqui juntos. Então, como eu falei, eu vim até o topo do picô, percorrendo com pontos baixíssimos, como a gente vem fazendo, tá? E ao invés de fazer as correntinhas, tá? Sobre cada picô, a gente vai fazer a manga. A manga também são correntinhas múltiplas de 7.
E eu vou fazer aqui um total de 21 correntinhas, mas quem quiser pode fazer mais correntinhas, pode fazer uma manga um pouco mais compridinha. Como essa minha peça fica larga em cima e mais estreita na parte de baixo, acontece que quando chega nas mangas, a parte de cima já cobre um pouco mais do meu braço. Então, para completar o total de manga que eu preciso, depois vocês vão ver direitinho no corpo, eu vou fazer mais 21 correntinhas. Então, fiz aqui 21 correntinhas e na terceira eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. E vou pular 1, 2, 3, 4, 5 no sexto, né? Pulo 5 no sexto, a gente faz ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... E pula 1, 2, 3, 4, 5 na sexta correntinha, ponto baixo. E novamente. Pulo aqui as minhas correntinhas lá no picô, ponto baixo, tá? Ó. Ficando assim, desta forma, quem quiser pode fazer bem mais comprida a manga. E a gente vai seguir trabalhando aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Próximo picô, ponto baixo. Ponto baixo no topo de cada picô normalmente. Tá? Olha. Então, essa aqui, a parte da frente ou costas, tá? Tanto faz, a gente já deu início à nossa manga. Vamos seguir tecendo até a outra lateral, na mesma quantidade de motivos, frente e costas, tá? Vamos trabalhar até a outra lateral, e aí eu volto pra gente fazer a outra manga. Então, cheguei aqui na outra lateral, tá? Bem no topo, e a gente vai fazer 21 correntinhas também. Então, a gente tem aqui 21 correntinhas, tá? A gente vai virar, a gente vai trabalhar agora com uma carreira de volta. Então, a gente vai virar aqui as correntinhas ao contrário, não tem problema, tá? Vamos pular aqui uma alcinha, na terceira alcinha a gente vai fazer ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a gente vai pular 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas. Na sexta, a gente vai fazer ponto baixo. De novo, 9 correntinhas e vamos pular 1, 2, 3, 4, 5 na sexta ponto baixo. Se vocês tiverem dificuldade, contem pelo outro lado, tá? Ponto baixo e novamente 9 correntinhas e lá no topo do picô a gente vai fazer um ponto baixíssimo e vamos arrematar o nosso fio, tá? Porque agora a gente vai dar sequência aos pontos baixos. Corta e arremata. Agora a gente vai pegar lá no outro lado novamente, vai voltar aqui para esse lado. E vamos começar a fazer os pontos baixos a partir daqui, dessa primeira alcinha. Então, a gente vai pegar aqui do primeiro ponto baixo. Vamos passar aqui o fio pra dentro. Vamos fazer uma correntinha, tá? Solta o fio menor e nas alcinhas a gente começa com 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos, passa para a próxima alcinha, 9 pontos baixos. E a gente vai trabalhar assim normalmente, tá? Seguindo a mesma sequência do nosso pontinho. Agora são pontos baixos, depois são os pontos altos duplos, depois dois pontos altos juntos, aí faz o lequinho de ponto picô, tá? A gente vai fazer isso até atingir a altura do ombro. Então, aqui nós estamos na cava, abaixo do braço. Vamos trabalhar até atingir a altura do ombro. E a gente já vai poder fazer a mesma coisa na outra lateral. Quando chegarmos no ombro, a gente arremata o fio. E para fazer a outra parte da manga, no caso, por exemplo, essa aqui é a frente, vamos fazer as costas. As mangas das costas, nós vamos unir a manga da frente, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a minha manga aqui normalmente, fazendo os mesmos pontinhos. Quando eu finalizar, eu volto pra gente fazer a manga da parte das costas. Eu trabalhei aqui até o final da manga, mas voltei para mostrar para vocês como a gente está trabalhando com carreiras de ida e volta. E para que ninguém fique perdido, eu voltei para mostrar para vocês que a gente vai trabalhar aqui no primeiro pontinho, ó, com ponto baixíssimo. Tá? Para finalizar, depois dos 9 pontos baixos, a gente vai virar. Vai subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Sempre vamos subir 4 correntinhas, tá? Pra ficar uma basezinha aqui, mas se vocês perceberem que vai ficar muito apertado no braço, pode fazer mais correntinhas, tá? Aqui, então, a gente tem os pontos baixos. No meinho, aqui no 5º ponto baixo da base, a gente precisa fazer o nosso ponto, né? O nosso ponto alto, o nosso ponto altíssimo, aliás. Duas correntinhas, ponto altíssimo no mesmo ponto da base. Tá? Ó, daí vai ficar essas alcinhas aqui. A gente vai trabalhar até o final. Lá no finalzinho, a gente vai fazer um ponto altíssimo no finalzinho, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar toda a minha carreira, volto pra mostrar pra vocês como é que faz o final e o início da próxima carreira. Então, a gente chegou aqui no final da carreira e eu vou fazer um ponto altíssimo lá no ponto baixo da base. Tá? A gente vai virar aqui a nossa peça, vai subir 1, 2, 3, 4, tá? 4 correntinhas para não ficar muito apertada no braço. E agora, a gente vai partir para o nosso ponto alto, 2 pontos altos juntos. 2 correntinhas, 2 pontos altos juntos, tá? A gente vai trabalhar até o final e no final a gente faz um ponto altíssimo também para manter a mesma altura. Depois, quando formos subir, que a gente vai fazer a próxima carreira, né? É esse ponto picô aqui. A gente começa com 2 correntinhas no topo do ponto alto ou das correntinhas iniciais, tá bom, meus amores? Então, é bem simples, carreiras de ida e volta. Sobe 4, 4, depois 2 normalmente, para fazer o nosso ponto picô. As correntinhas são normais, pontos baixos também normais, tá? Vamos fazer até o final, depois a gente retorna. Bom, então eu fiz aqui toda a minha carreira com um ponto picô, tá? Ó, eu finalizei com um ponto baixo em cima do topo das alcinhas da base, das correntinhas da base. Virei aqui o meu trabalho e vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer na sequência, tá? Dentro do picô, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas ao invés de 9. E vamos no topo do picô, tá? No topo central do picô da nossa carreira anterior. E agora, a gente segue com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 normalmente.
E vamos lá pro próximo picô com ponto baixo, tá? Então, início e final vai ser assim. Lá no finalzinho que vocês vão fazer ponto baixo no picô, no último picô. Vão fazer 5 correntinhas e ponto baixíssimo no primeiro, tá? Isso pra ficar retinho aqui a manga, ó. Pra ficar bem retinho aqui a manga. Vou mostrar aqui como tá ficando. Tá? Aqui, ó, a parte de baixo do nosso vestido, a cava e a manguinha que eu tô fazendo pra cima, tá? E aquele ali é o Fred dorminhoco. Fred! Tá bom? Então, meus amores, agora já dá pra gente fazer sozinha. Porque depois a gente vai fazer aqui, no lugar das 5 correntinhas, ao invés de fazer 9 pontos baixos, como a gente faz nas alcinhas maiores, faz apenas 5, tá? Igual a mesma quantidade de correntinhas que nós temos na base. E assim por diante, por quantas carreiras forem necessárias. Então, meus amores, terminei aqui as mangas, tá? Da parte da frente. Agora nós vamos começar a manga da parte de trás. Da mesma forma, tá? O decotezinho vai ser assim mesmo, retinho. E agora nós vamos começar a manga da parte de trás. Lembra que na frente a gente começou pela própria peça? Agora a gente vai começar pela alcinha, exatamente como a gente fez pra iniciar, tá? A gente vai pegar e vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu virei ela aqui de cabeça pra baixo, tá? Deixa eu arrumar aqui e mostrar pra vocês. Ó, virei de cabeça pra baixo e vou começar aqui. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro espaço, vou puxar o fio pra dentro, vou fazer uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... tá? E aqui, ponto baixo, ó, bem onde nós temos a alcinha, onde nós temos o ponto baixo das alcinhas da manga da frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ponto baixo no mesmo espaço. Nove correntinhas, e agora que a gente chegou nesta parte, e a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente precisa colocar ponto baixo bem no topo do ponto picô, tá? Daí vai ficar assim, olha. Olha. A gente vai trabalhar aqui a parte de trás, carreiras de ida e volta exatamente como a gente trabalhou a frente, tá? Vou seguir aqui um pouquinho com vocês. Simples, ó. Só fazendo, então, as correntinhas. As 9 correntinhas, ponto baixo no ponto picô. A gente vai trabalhar até a outra lateral aqui, ó. Até esse ponto picô final. E a gente vai seguir fazendo as correntinhas aqui normalmente, tá? E a gente vai continuar trabalhando carreiras de ida e volta, exatamente como fizemos na frente. Quando nós chegarmos aqui no topo, aonde a gente tem que fazer a união dos ombros e deixar a parte do decote, daí eu volto com vocês. Então, meus amores, eu terminei aqui a outra manga, ó, percebam que fiz da mesma altura, eu fiz 2 motivos e terminei nas alcinhas, tá? Procurem terminar nas alcinhas, fica melhor de fechar. Pra gente unir as duas partes, nós vamos começar com 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vamos lá no início. E vamos fazer aqui no topo um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos aqui na alcinha, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, na alcinha de lá, ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, na alcinha de cá, ponto baixo. A gente vai trabalhando assim, ó, zigue-zague, fazendo esse pontinho, pegando nas alcinhas até a altura do decote. Depois a gente arremata e faz a mesma coisa do outro lado.
Então, meus amores, ó, pra mostrar pra vocês aqui como que ficou, tá? A parte das mangas, a parte do decote, eu tenho que arrematar os fiozinhos. E daqui pra baixo, ó, eu já fiz a parte de baixo, mas é simples, tá? Só passei pra explicar pra vocês que após as correntinhas, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram na parte de cima, tá? Vocês fizeram 9 correntinhas e uniram na sexta, virando aqui então a nossa peça. Na parte de baixo, vocês vão fazer a mesma coisa, por isso que as correntinhas tem que ser bem soltinhas, tá? Pra não ficar tão marcado. E aqui o que vocês vão fazer? A mesma coisa, os pontos baixos, os mesmos pontinhos. E eu tenho uma triste notícia. Eu tinha 4 novelos do fio Glamour com essa cor. E como eu dei aquela engordadinha básica, eu fiz aqui 1, 2, 3 motivos completos e acabou o fio. Como eu fiz ela um pouquinho mais larga, né, pra ficar mais soltinha no corpo, me faltou fio pra fazer o resto do vestido. Então ela vai ficar como blusinha, tá? Mas vocês podem fazer no comprimento que vocês desejarem. Aê, meus amores, voltei pra mostrar pra vocês como que ficou. Ó, o decote. Achei muito legal o detalhe da manga. Então, como eu falei pra vocês, o fio terminou e ficou nesse comprimento aqui, ó. Se vocês puderem fazer mais compridinho, se quiserem utilizar como blusinha, daí fica a critério de cada um. Eu terminei aqui nas alcinhas e correntinhas. Acho legal se pudessem terminar com os pontos picô. Ia ficar um detalhe bem bonito embaixo, tá? Não repare a bagunça da casa, né? Porque casa de artesã arrumada é sinal que não tem trabalho pra fazer. Tá, meus amores? Mas eu quis mostrar pra vocês como que ficava, assim, no corpo. Eu gostei bastante do modelinho. Agora eu vou fazer os arremates dos fiozinhos tudinho. O sapato do marido. Tá? E não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir, de compartilhar essa videoaula. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu venho pra responder vocês, tá? Um beijo! E até a próxima!